Quando ele se aproximava de Jericó, havia um cego mendigando, sentado à beira do caminho. Ouvindo os passos da multidão que transitava, perguntou o que era. Informaram-no de que Jesus, o Nazareu, estava passando. E ele pôs-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os que estavam à frente repreendiam-no para que ficasse em silêncio. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus se deteve e mandou que lhe trouxessem. Quando chegou perto, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver novamente. Jesus lhes disse: Vê de novo, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia a Jesus, glorificando a Deus. E vendo o acontecido, todo o povo celebrou os louvores de Deus. Meu querido, minha querida internauta, você é meu irmão, minha irmã, com este texto eu trago para você algumas informações e apresento a espiritualidade da oração de Jesus, a invocação do santo nome. Esta espiritualidade é um caminho, é uma tradição que desde os primeiros séculos do cristianismo alimentou homens e mulheres no seguimento ao Senhor e na sua busca por Deus, na sua oração, na sua adoração e na contemplação do Senhor. A oração de Jesus é um caminho espiritual onde nós o invocamos. Invocamos a sua presença através do seu nome, através desse instrumento que fortalece, que fortifica e que é um testemunho para todos da nossa fé em Deus. A oração de Jesus, ela foi assumida pelos cristãos e atravessou séculos, tem mais de 1.800 anos, essa forma de rezar, essa forma de vivenciar a nossa espiritualidade, o nosso testemunho, a nossa relação com Deus. E essa oração, ela ganhou, durante todos esses séculos, vários nomes. Oração interior, oração do coração, oração monológica, jaculatória, inclusive foi Santo Agostinho que deu este nome a esta maneira de rezar, a invocação do nome de Jesus e atualmente mantra. Vários grupos na igreja praticam esta forma de oração. E esta forma de oração, inclusive, foi divulgada através daquele best-seller, um texto escrito no século XVIII chamado Relatos de um Peregrino Russo, aonde o peregrino, ele, a partir da liturgia, da celebração, onde ele foi participar da celebração na comunidade, e lá ele escuta o texto de São Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, onde está escrito: Orai sem cessar. A partir daí, começou a busca dele para saber como é que se orava sem cessar. Até ele encontrar um Estárites, ou seja, ele encontrar um mestre de oração, que lhe ensinasse a oração de Jesus. E a sua experiência com esta oração ajudou a muitos a compreender e a assumir esse caminho como um caminho espiritual. No Catecismo da Igreja Católica, no número 2666 até 2668, assim a Igreja expressa sobre a oração de Jesus, sobre a invocação do nome. Mas o nome que contém tudo é o que o Filho de Deus recebe na sua encarnação: Jesus. O nome divino é indizível pelos lábios humanos, mas, assumindo nossa humanidade, o Verbo de Deus nulo entrega e podemos invocá-lo: Jesus, Javé salva.
O nome de Jesus contém tudo, Deus e homem, e toda a economia da criação e da salvação. Orar a Jesus é invocá-lo, chamá-lo em nós. Seu nome é o único que contém a presença que significa. Jesus é ressuscitado, e todo aquele que invoca seu nome acolhe o Filho de Deus, que o amou e a ele se entregou. Esta invocação de fé, muito simples, foi desenvolvida na tradição da oração em várias formas no Oriente e no Ocidente. A fórmula mais comum, transmitida pelos monges do Sinai, da Síria e do Monte Athos, é a invocação: Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de nós, pecadores. Esta associa o hino cristológico de Filipenses capítulo 2, versículo de 6 a 11, com o apelo do publicano e dos mendigos da luz. Por ela, o coração se põe em consonância com a miséria dos homens e com a misericórdia de seu Salvador. A invocação do santo nome de Jesus é o caminho mais simples da oração contínua, muitas vezes repetidas por um coração humildemente atento. Ela não se dissipa numa torrente de palavras, mas conserva a palavra e produz fruto pela perseverança. É possível em todo o tempo, pois não é uma ocupação ao lado de outra, mas a única ocupação, a de amar a Deus, que anima e transfigura toda a ação em Cristo Jesus. Veja que texto belíssimo, é o Catecismo da Igreja Católica. Que testemunho ele deixa sobre a invocação do nome. Uma invocação que é praticada no Oriente e no Ocidente. E entre nós, alguns teólogos da teologia da libertação, em busca de conhecer um pouco mais essa tradição da oração de Jesus, foram ao Oriente, foram à Europa e aqui na América Latina. Perseguiram toda essa história, descobriram pessoas, comunidades inteiras, homens e mulheres, consagrados e consagradas, também homens e mulheres, leigos e leigas, que trouxeram no seu corpo, trouxeram na sua vida, na sua história, as marcas dessa espiritualidade da oração de Jesus. E dessa experiência, dessa pesquisa, eles construíram 25 livros, mais ou menos, 25 livros, com o título A Oração dos Pobres. É uma coleçãozinha que explica toda essa espiritualidade, que explica todo esse caminho espiritual da oração de Jesus. E um grande clássico dessa oração, como já falei, é a história do peregrino russo, onde ele conta a sua experiência, a sua descoberta e os efeitos que essa oração teve sobre a sua vida. Um outro clássico muito bom também dessa espiritualidade é A Nuvem do Não Saber, onde ali o autor coloca todo um caminho para aqueles que praticam a oração de Jesus. Aponta as dificuldades, aponta os benefícios que essa oração traz e dá perseverança, onde nós conseguimos cada dia mais aumentar, produzir em nós frutos de amor, de esperança, de caridade, sobretudo de contemplação, de comunhão com o Senhor. Um outro texto também muito bonito e que tem assim a experiência de 25 padres, os padres do deserto, os primeiros pais da igreja, sobretudo os padres gregos, os padres orientais, a Pequena Filocalia. É um livro clássico da igreja oriental, onde tem 25 palestras de homens que foram santificados, homens que tiveram uma profunda experiência com esta forma de rezar, essa espiritualidade, com este caminho espiritual. E também há um livrinho que chama-se A Invocação do Nome de Jesus, aonde ele vai orientando como a gente rezar,
como a gente praticar esse caminho espiritual e essa espiritualidade. É claro que essa espiritualidade vocês conhecem, por exemplo, no Brasil, com outros nomes. Aqui, durante muito tempo, alguns padres muito famosos aí nas redes sociais e na TV traduziram como o texto bizantino. É uma modalidade, é uma forma. Também muito mais famosa ainda é, por exemplo, a espiritualidade, como ela é recitada, é uma outra maneira de a praticar, é a da irmã Faustina, a Santa Faustina, que ela usa então a frase: Jesus, eu confio em vós. Todas essas formas de oração, todas essas leituras, essas modalidades, é uma contextualização na vida dessas pessoas da única tradição da igreja, a invocação do nome de Jesus, a oração de Jesus, que hoje é muito definida como o mantra. Você pode recitar esta oração, muito simples, estando no original, como no Evangelho, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim, ou você pode simplesmente dizer só o nome de Jesus, como nos aponta o Catecismo da Igreja Católica e tantos outros escritos espirituais. Mas numa coisa todos têm em comum, e os grandes mestres assim orientam, é que quando nós formos praticar esta oração, nós pudéssemos, pelo menos, ter um momento, logo ao levantar pela manhã, 20, 30 minutinhos, a gente pudesse recitar esta oração. E à noite, quando nós formos dormirmos, também 20, 30 minutinhos, a gente recitar essa oração, no início e no fim do dia. Durante o dia, se você está fazendo uma caminhada, vai a algum lugar, se está no ponto de ônibus ou numa fila, por exemplo, de um banco, então a mente está desocupada, então o que é que você faz? Você recita a oração de Jesus, você recita a invocação do Santo Nome. Uma constância ajudará a criar ritmo, ajudará a aprofundar a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus e predispor-nos para uma vivência mais profunda da palavra no cotidiano de nossas vidas. Uma outra coisa importante é que, ao recitar esta oração, os mestres orientam que nós possamos seguir pelo menos 3 ou 4 elementos que ajudam na irradiação da oração dentro de nós e que nos predispõe à espiritualidade mais profunda, a uma contemplação mais profunda. Que primeiro, recitá-la vocalmente. Por exemplo, uma fórmula que você escolhe, uma fórmula que seja, que expresse a sua fé, que expresse a sua interioridade, a sua comunhão com Deus. Por exemplo, Senhor Jesus Cristo, ou Jesus, eu confio em vós, ou Jesus, misericórdia. Então, essa expressão deve ser recitada vocalmente. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Ou Jesus, misericórdia. Jesus, misericórdia. Jesus, misericórdia. Jesus, misericórdia. Em um dado momento, pode-se recitar então mentalmente, por exemplo, no local que há muitas pessoas, e você pode se recolher interiormente e recitá-la mentalmente. E um terceiro orientação é que, sendo vocal, sendo mental, possa adaptar a respiração e as batidas do coração. Então a gente pode então inspirar e expirar o santo nome de Jesus, adaptando a nossa respiração, adaptando todo o nosso ser à oração. Uma vez feito isso, nós vamos progredindo de maneira tal que de repente você está com sua mente, com sua boca, com sua voz, com seu coração, com a sua respiração, todo o seu ser rezando. E aí se cumpre aquela palavra do Cântico dos Cânticos, me parece que é o capítulo 5, quando diz: enquanto eu durmo, meu coração velava. Ou seja, enquanto você dorme, teu corpo reza o santo nome do Senhor. Então eu trago para vocês esta apresentação sobre a espiritualidade da oração de Jesus, a invocação do santo nome. Faça você essa experiência da oração de Jesus. É uma oração simples, é uma oração muito curta, é uma oração que possibilita uma profundidade espiritual,
a oração que nos ajuda a meditar e a contemplar não só Deus em sua pessoa, em sua presença real, mas também do seu amor. E a oração que traz muitos benefícios. Em que sentido? Benefício espiritual, a gente se acalma, se tranquiliza mais, temos mais predisposição para a meditação e, sobretudo, para uma vivência espiritual e escuta da palavra de Deus. Deixo para você, então, este vídeo e aproveito uma informação. Aqui na internet, um site chamado A Oração de Jesus. São de uma comunidade de leigos que acompanha essa espiritualidade, vive essa espiritualidade profundamente. Inclusive, eles têm um aplicativozinho que você pode baixar no celular e acompanhar. São textos excelentes de grandes mestres, inclusive do Peregrino Russo. E tem todo um aparato muito interessante, uma tecnologia muito interessante que ajuda a gente a rezar. A invocação do nome de Jesus, a oração de Jesus, uma espiritualidade, um caminho espiritual que só vem acrescentar a nossa vida e que nos ajuda a rezar. Simples, objetivo, direto e que nos ajuda a fazer um caminho espiritual. Sobretudo neste tempo em que nós estamos vivendo, em que as pessoas têm pouco tempo para rezar no meio de tanta coisa, de tanta agitação das cidades, do trabalho, do dia a dia. Fica aí a dica para você. E aproveita, vai aqui no nosso canal, vai aqui no nosso YouTube e dá um joinha a este vídeo e a tantos outros que nós temos e fazemos com muito carinho para você. A oração de Jesus, um caminho espiritual, uma espiritualidade da nossa igreja.